Bora lá então. Sejam muito bem-vindos, episódio 117 de Shotgun. Comigo tenho, para as pessoas que não te conhecem ainda, um produtor e ator da indústria pornográfica. Pá, começo já inicialmente por perguntar-te isto, que é, quando é que tu começaste neste meio da indústria do entretenimento adulto? Sim. E porquê? Ou seja, o que é que te levou a este caminho, primeiro que tudo? Olha, isso começou mais ou menos há 5 anos atrás. Eu, para dizer o porquê de começar isso, começou há 6, que foi quando eu conheci uma miúda que já tinha entrado nesse mundo, depois fez uma pausa. E quando me conheceu, resolveu voltar. Não sei porquê até hoje, mas foi. Ou seja, eu namorei com ela um tempo e só passado isso, a gente começou a cogitar de voltar a gravar, no caso, ela. E pronto, a gente mandou um vídeo casting para uma produtora que já conhecia ela, eles gostaram do resultado final. Então, me fez um contrato. Comecei a trabalhar... E como é que te puxaram? Ou seja, como é que te puxa, vai-te convencer e diz assim, olha, vamos fazer um vídeo? Não, essa pessoa não me chamou à toa. Ok. Eu sempre gostei muito, mas muito de sexo. Já vi um interesse, ok. Já, eu sempre fui muito sexista, né? Acho que é isso. Gostei muito de sexo. E eu vi uma maneira de me divertir, ganhar um dinheiro e sexo ao mesmo tempo. Percebe? Ou seja, viste ali uma vantagem. Eu vi ali um caminho da felicidade, vamos dizer assim. Um equilíbrio. Pessoal, exatamente. Pelo que eu gosto. Então eu aceitei. Nem pensei. Eu aceitei logo Foi logo no momento. na primeira hora. Falei, fala com a produtora e a gente grava. Ok. E desde o momento em que tu aceitaste, ou seja, a ideia que tu tinhas, tu sentes que mudou muito depois da realidade? Ou seja, o que tu imaginavas na tua cabeça do que era aquele mundo, o começo, tipo, só fazer sexo? Foi dentro das tuas expectativas ou... Não, eu vou te dizer, antes de eu começar, quando ela me fez a proposta, óbvio que eu já tinha visto filmes, já tinha visto mais ou menos algum making-off, e eu sabia mais ou menos como é que era as gravações, mas não tinha ideia de como era estar lá nela. Um fotógrafo aqui, o maquiador ali, o cameraman ali, o diretor de fotografia lá, entende? E mais um cameraman quando era uma produção maior. Ou seja, eu nunca tinha estado nessa experiência de estar no meio de tanta gente e ter que fazer sexo. Percebe? A minha perspectiva era, tem lá 2 ou 3 pessoas, a gente chega, começa logo a cena. Não, mas tem um processo muito grande até começar mesmo as filmagens a sério. Demora pelo menos quase 1 hora. E não te sentiste constrangido? Não ficaste com... Ou seja, o teu desempenho, aquele que tu... Vou assumir que tu ias com confiança, ou seja, bora lá, vamos fazer sexo, tenho aqui uma oportunidade para fazer sexo, não é? E de repente estás com toda uma equipa à tua volta e como é que é? Estás a ser observado, não é? Observado, seja a câmara em cima de ti, fotógrafos, aquilo não te fez sentir com menos vontade? Ou... Não, muito pelo contrário. Não fui eu que busquei, foi automático. Okay. Mas eu me senti poderoso ali naquela hora. Eu tenho que chegar aqui, eu tenho que mandar ver nessa porra. Não posso chegar aqui e ficar com palmolescência da atriz, né? Então eu fui com a confiança já alta, percebe? Eu fui já, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso daí, custa o que custar. E a primeira cena correu lindamente, não teve erro nenhum. Nenhuma falha, nenhuma atraso. Digo já que eu penso que se fosse, pelo menos a primeira vez, eu ia ficar um choque de realidade, não é? Tipo... Eu pelo menos nunca fiz com pessoas a assistir. Não sei se já tinhas feito sexo com pessoas a assistir, também pergunto isto. Não, já tinhas? Não, jamais. Ok, nunca tinha. Nem experiências a 3? Tive isso, okay. tive. Tinha pessoas a assistir, mas pessoas que estavam participando, não eram plateias. Sim. Eram casa de swing e ou seja, sempre foi da tua essência procurar esses meios de... O meio, a área sexual. Eu sempre me atraiu muito, desde pequeno. E como é que... Agora pergunta aqui um bocado mais pela parte de relação... Quando tu decidiste fazer isto, tu contaste a alguém que ias fazer isto? Ou deixa lá ver primeiro se faz e vou manter em segredo? Não, contei. Contaste? Eu liguei para uma pessoa. Ok, mas da tua família ou a tua amiga? Mãe. Foi? A única pessoa que me preocupou foi minha mãe. Ok, olha, não estava à espera. E como é que ela reagiu? Minha mãe disse que se era o que eu queria fazer, ela disse, eu não vou assistir. Pois olha. Mas se é o que você quer fazer, tu sabe o que faz. Mas olha, isso é muito bom, teres uma mãe que... Depois eu liguei pro meu pai. Que já não é tão... Pois, meu pai já disse, olha, se fizer o filme... Tô falando sério, mano. Se fizer o filme e não mandar o link pra eu ver, tá fudido comigo.
Ah, é? Foi o que eu disse. Falei, então, se a minha família não tá... Não, mas é fixe. Não tá com problemas com isso, o resto não me importa. Porque não é? Exato. Mas olha que isso é muito importante, porque se calhar há muita gente que está interessada em fazer, não é? Só que tem este impasse de a família não vai aceitar bem. A maioria das pessoas tem um receio, é mesmo disso. Ou da família, ou dos amigos, ou das amigas. É ser reconhecido. E tá numa situação que é fazendo sexo. Muita gente não faz mesmo por isso. E tu sentiste-te julgado nesse processo? Ou seja, fizeste o teu primeiro vídeo, correu bem, continuaste a fazê-los. Sim. Chegou um ponto em que as pessoas começaram a saber que tu participas naqueles vídeos. Sim. Começa a ser descoberto, né? De forma natural, ou então mesmo promovendo. Não sei se tu promoveste ou se... Promovi. Ok. Assumiste? Sempre fiz questão, fazia publicidade sempre. A minha família sabe, está ok, então bora, promove. Como é que é a partir daí os teus amigos? Não é? Ou seja, eu não tive nenhum tipo de rejeição. Ok. Pelo menos que eu notei, não. Muito pelo contrário. As pessoas vinham até mim e diziam, porra, tu é corajoso, cara. Que top isso. Deram-te força. Vai, eu queria estar lá no seu lugar, mano. Tu come as atrizes que eu... Posso falar a palavra? Sim, à vontade. Tu come as atrizes que eu bato punheta lá em casa, cara. Tá ganhando dinheiro pra isso. Então eu tive incentivo das pessoas, não tive ninguém que me botou pra baixo. Não, mas isso é muito fixe. Mas, por exemplo, isso agora, ok, é a parte fixe do apoio dos amigos, mas depois, em termos de relação, suponho que tu agora vais arranjar uma namorada, já não é o caso, já não se torna tão simples, digo eu. Não. Eu, no momento, estou solteiro, né? Mas se eu arrumar uma namorada e a minha namorada não me acompanhar, não digo, não gravar comigo, mas não aceitar o meu trabalho, dificilmente vai torna-se complicado. Nem é minha prioridade namorar. No momento, não. Porque eu imagino, porque já é complicado, por exemplo, e falo agora das minhas relações e das relações que eu conheço assim de perto, já começa a ser complicado, por exemplo, para mim, ter a situação, desculpa, já começa a ser complicado para mim se eu digo assim, olha, eu tiro fotos a amigas e às vezes torna-se um bocado complicado de aceitar. Eu imagino, olha, eu filmo a fazer sexo e as pessoas veem todas, não é? É diferente de, olha, faço sex tapes, mas só fica entre nós. Olha, quer que eu seja sincero? Se a pessoa não for da área, ela não aguenta. É muito pesado. Porque é isso. Não é psicológico. Pois é. Por mais que seja uma coisa profissional, ali não há sentimentos nenhum, a não ser de prazer, porque tem que ter. Se um ator dizer, não, eu não sinto prazer, mentira. Ele tem que subir, ele tem que sentir. Mas fora isso... Mas é trabalho? É um trabalho, mas que nem a minha ex fazia. Ela era atriz pornô. Né? Depois que a gente se separou, eu continuei fazendo. E a maioria das atrizes que eu contracenava eram solteiras. Ou seja, acaba por ser mais fácil... Por ser mais fácil. Eu conheço casais que um é e o outro não. Mas são pessoas com a mente aberta, são pessoas que frequentam swing e não se importa da mulher dele ou do marido. Tá com outra pessoa. Sim, deve ser, eu imagino, eu nunca estive nessa posição, mas por muito mente aberta que eu seja, eu acho que ainda não cheguei a esse patamar em que eu dizia, não, minha mulher, claro que pode andar. Eu tive que pensar assim, ninguém é de ninguém. Sim. Eu não sou dono de ninguém. Ela tá comigo agora, mas ela teve antes com outro namorado e vai estar depois com outro. Ou seja, foi só a minha vez. Ela não é minha. Mas eu também acho que isso vem um bocado da tua maturidade. Exatamente, porque eu já gostava disso. Eu já era do swing, eu já fazia trocas de casais. Já é uma coisa que já estava no meio da putaria, né? Da putaria. Então, porque... para mim, sim. foi um pouco mais fácil. Não... Aliás, foi bom. Para mim foi bom. Porque isso para mim seria a parte mais complicada, digo eu. Mas o facto, a tua família apoia-te, os teus amigos apoiam-te. A tua relação, vamos assumir que arranjas uma pessoa fixe, a partir daí o único problema que tu tens é a parte do trabalho. Ou seja, só tens de te preocupar com o trabalho. Exato. Mas, por exemplo, tu tens um filho. Pronto. Não sei se querias assumir aqui ou não. Não, mas... eu posso assumir. Ok, estou a brincar, mas é porque eu queria só perguntar tenho 4 filhos. Eles consomem pornografia? Quer dizer, os 4 não sei. Tô mexendo aqui sem querer. Não, tudo bem. Saiu. O mais velho, sim, o mais velho já... Agora... Mas os outros são nunca te preocupou, por exemplo, já aparecer... Pois que é um meio que tu não controlas. Mais por causa das minhas filhas. Ok. Que elas vão crescer.
E um dia vão consumir, porque, pá... Obviamente. Que há isto... Que é uma coisa que eu também gostava de desmistificar, e acho que tu és a pessoa certa para me ajudar, que é... A maioria das pessoas, se não todas, mas não vou dizer todas para não, porque há sempre alguém, consome pornografia. Uma grande maioria. E faz sexo. Então eu pergunto, para eu saber um bocado a tua opinião, porquê que há tanto este tabu, esta vergonha, digamos assim, de assumirem que, sim, eu consumo, eu vejo, eu faço? Primeiro, a sociedade recrimina. Isso vai de país a país. Isso varia muito de lugar para lugar. E segundo que a palavra é essa, hipocrisia. Que as pessoas, elas gostam, elas consomem, mas elas criticam você que faz. Uma coisa que elas assistem, percebe? No caso de Portugal, especificamente, eu acho que é um pouco porque o país é um pouco religioso. O país, né, tem aquela cena do catolicismo e tudo mais, e tanto é que o porno aqui não é um app, né? Aqui, por exemplo, não se pode fazer sexo ao vivo numa discoteca, porque é atentado ao pudor. Já na Espanha, na Holanda, na Inglaterra, não estão nem aí, entende? Porque isso gera economia. Parece que não, mas a pornografia gera uma economia muito grande, gera dinheiro, percebe? Só que o país, por ter essa mentalidade um pouco antiga, e é verdade, você sabe disso, sim. Não é nenhuma crítica, é verdade. As pessoas consomem, mas não querem dizer que consomem. E muitos, eu já gravei com pessoas que têm esse tipo de preconceito e gravou mesmo comigo. Usou máscara, mas gravou comigo. E é uma história até bacana, porque a pessoa começou enviando mensagens para mim, tipo, tá nessa vida e não sei o quê, sabe? Passado uma semana eu tava gravando com essa pessoa, entende? Foste limpar um bocado a mente dela também, não é? Exato. Porque eu penso assim, o sexo... Para mim, o sexo é vida. Sem o sexo, nem você, nem eu estávamos aqui, né? A maneira que se faz o sexo, cada um tem que ter a sua. Entende? Se eu quero fazer sexo no meio da rua, e pode, né? Não vou infringir a lei, por que eu não vou fazer sexo no meio da rua? Né? Se eu quero fazer sexo em qualquer lugar que seja, porque assim, o sexo para mim é um momento de felicidade única. Você, na hora que está no sexo, você não pensa em mais nada. É muito raro, muito difícil você estar pensando em outras coisas a fazer sexo. Esse que é o único momento da vida, é esse. Percebe? Tão bom que é. Desligas dos problemas. Exatamente. Agora você imagina, você ter esses momentos, gostar que pessoas estão te vendo fazendo isso, da performance. Eu sou ator, eu gosto de ter uma boa performance nos meus filmes. E eu gosto que as pessoas veem os meus filmes e elogiam a minha performance. Se eu falar que não tem vaidade, é mentira. Claro que tem. Se a gente está ali, é porque a gente gosta, né? E para mim, eu acho que isso é o mais importante de tudo. É a realização pessoal, não o que as pessoas pensam. Olha, por acaso falaste agora de uma coisa que eu achei interessante, que é, tu preocupas com a performance, pegando aqui um bocado nisto, mas, por exemplo, vamos assumir que há alguém que está interessado em ti, vê os teus vídeos e fica, olha, apetecia-me, vou tentar mandar conversa. Não sei se, desde que começaste esse mundo, se começaram a vir muito mais convites, ou seja, por parte do público feminino, se vêm muito abordar naquela de vir um vídeo, então deixa lá ver como é que é. Se depois, tu quando estás na própria relação, se tentas ter essa performance, ou é completamente o oposto dessa realidade. Porque, no fundo, tu ali estás preocupado com as câmaras, né? Há uns ângulos, há uma coisa... É como se fosse no cinema, não é? Aquilo não é a realidade. No entanto, és tu na mesma. Sou eu na mesma. Você quer saber se sou eu igual numa relação como é que é? íntima e numa gravação? Eu tento ser o mais parecido possível na gravação. Mas muitas não conseguem seguir porque não são atrizes. Não estão habituadas com algumas coisas. Depois, mais para frente, a gente pode falar se você quiser. Mas eu não consigo fazer normalmente com a maioria delas, porque elas não são atrizes, elas não estão habituadas a um pouco de brutalidade e só uma pegada mais fugida. Muitas vezes não é muito confortável para elas. E elas se sentem também, caralho, ainda mais quando sabem que eu sou ator porno, mano, elas imaginam, também. Entendeu? Eu vou foder com um ator porno, então... Né? Elas ficam pensando, o cara vai me arregaçar. Eu não faço isso. A não ser que pensam em carão e... Que eu vejo que ela tá gostando. Aí, lógico, né? Mas, normalmente, eu tento ser igual. Em cena e na intimidade também. Porque é assim, mano. Eu, quando tô gravando, eu sou eu. Eu não consigo buscar um personagem. Porque senão... Posso falar besteira, né? Sim, vamos dar vontade. O meu pau não ia subir se eu buscasse um personagem. Então, eu tenho que chegar ali e falar, não, eu sou eu que tô aqui.
entendeu? E aí pronto. E não sentes pressão, por exemplo, tens que ser perfeito quando quer dizer, à partida se calhar elas é que sentem mais a pressão de ele é profissional, espera lá, tem que impressionar. Você fala na parte íntima? Sim, parte íntima. Se eu sinto pressão? Sim, não. Nada. Estás completamente à vontade. Tô à vontade. Mas isso é fixe, isso é uma coisa boa. Tô à vontade. Mas pode acontecer, se calhar, da parte delas sentirem-se do género, ele sabe o que faz e vão a medo, ou não? Se calhar não. É assim, eu não sei se é assim ou não, porque elas não falam. Nunca vão falar, eu tô com medo, né? Sim. Elas fazem, a gente consegue perceber pela maneira que elas estão agindo na hora do sexo. Umas fogem, outras não, outras sente a dor, mas quer estar ali, entende? Porque a dor também dá tesão. Mas a maioria não. Uma grande parte delas não sabe que eu sou, quando vai comigo pra cama uma vez. Ok. Não sabe, muitas não sabem. Quando falo, é sério, aí eu fudi com ator porno. Aí eu fudi com ator porno. Ainda ficam com a cena de olha para o meu currículo. Né? A primeira pergunta, você não gravou não, né? Eu não gravei não. Tá de boa aí. Sim, olha, isso podia ser uma boa questão, que é, se alguma vez já tiveste... Ou seja, é normal que para ti tu já vejas outro mundo. E se calhar vou agora se calhar um bocado para a parte da produção, que é, tu já olhas com outro ar para o ato sexual. Ou seja, já não é só o ver, tu já se calhar já imaginas como é que isto pode funcionar melhor em termos videográficos. Pá, esta posição funciona melhor aqui, esta luz melhor aqui, posição tal, etc. Ou seja, tu já tens que jogar com isso. Enquanto como produtor. Exatamente. Tu sentes que depois isso afeta-te no teu dia-a-dia, ou seja, agora tu arranjaste alguém, agora fazendo paralelismo com a parte íntima, começas a achar assim, opa, ela não está a perceber que não é assim, que assim não fica tão bem. Se fores gravar em casa, se fores fazer um vídeo casado. Uma produção, sim, em casa. Tu sentes que tens mais dificuldade do que se arranjares uma atriz? Quando é amadora? Sim. Totalmente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma atriz de uma amadora não tem nada a ver. A amadora vai estar sempre mais repreensiva, né? Há certas posições que ela vai ficar constrangida. Por quê? Porque ela sabe que está gravando. Sim. Se sou eu sozinho, ela se abre ali, põe o rabo para cima e já era. Agora, quando está gravando, querendo ou não, o subconsciente delas dá um clique. Peraí, que tá gravando, cara. Então, deixa eu tentar esconder aqui alguma coisa. E começam a se fechar. E aí elas ficam assim meio fechadas e tão preocupadas em aparecer uma unha. Ninguém vai reconhecer sua unha. Sim. Mas que conhece sim, ficam preocupadas. E isso abala um pouco, percebe, mano? Uma atriz não. Uma atriz chega ali e fala, então, agora, bora. Não, mas isso é... Porque, de facto, eu percebo essa preocupação, e agora pondo aqui a falar um bocado de parte pessoal, que é, eu tenho as tatuagens. Eu penso bem nisso. Se eu fizesse, mesmo que eu tapasse a cara, tipo, as minhas tatuagens iam estar. Agora, perguntando um bocado mais sobre o mundo, que é, tu sentes que há muita gente interessada ou pouca gente interessada em querer ser ator? Hoje em dia tem mais gente interessada. Eu acho que hoje em dia tem mais, principalmente mulheres. Ok. Mulheres? Ok. Sim, porque as mulheres estão ficando mais independentes cada dia mais, né? A gente nota isso. E muitas delas estão ligando, foda-se, eu vou fazer essa porra mesmo aí. Tô nem não. E elas vão e fazem. Elas estão mais desde que tenha o dinheiro, né? Também que é uma questão importante. Gostam. Exato. O homem, por exemplo, o homem não faz só pelo dinheiro. Eu não penso em dinheiro quando eu tô ali. Se eu for embora e o cara não me pagar, eu esqueço que tem que receber. Porque tiraste o prazer dali. Exato. E hoje em dia tá mais fácil arrumar. Tá mais fácil de trabalhar nesse mundo, só que não para produtoras. Fazer conteúdos próprios. Trabalhar mesmo para si mesmo. E as pessoas estão ganhando muito dinheiro com isso. Estão a faturar bastante. Queres dizer valores, só agora por mera curiosidade? Mano, é um relativo. Porque, por exemplo, vamos assumir que eu estava interessado. Isto é para um amigo, mas mas vamos assumir. Você estava interessado. Vamos supor, sim. Em trabalhar numa produtora. Uma produtora. Ia procurar. E aí a produtora te contacta e te fala, olha, eu vou te pagar X. Sim. Quanto é que seria, se calhar para começo, ou seja, eu não sou conhecido, eles não têm feedback do meu trabalho, quanto é que seria... Então, primeiro não ia se falar em dinheiro, primeiro ia ter que fazer um casting. Ok. Pronto, começa-se por aí. Tem que fazer um casting. Passou no casting, aí já se pode falar em dinheiro. Aqui em Portugal, eles pagam em torno de 400, 500 euros uma cena. Pode ser que tu faça 2 num dia. Ok. Lá fora, eles pagam às vezes um pouco menos. Depende do ator. 300, 350. Só que tu trabalha muito mais.
o seu volume de trabalho é maior. Ou seja, vais buscar mais dinheiro porque tens muito mais trabalho. Exatamente. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, um filme não é uma cena. Uma cena, tipo, tu pega um filme, tu precisa de 4, 5 cenas. Muitas vezes você é contratado para fazer o filme. Okay. Então, você tem que estar na cena 2, tem que estar na cena 4, tem que estar na cena 6. Né? Então, isso daí já gera mais um valor. As pessoas têm a ideia de que é ver um filme e que foi tudo gravado num dia. É uma horinha, olha, foi um dia todo gravado. Eu te digo porque as pessoas têm essa ideia. Porque, na maioria das vezes, os filmes que vão para as plataformas de adulto são filmes, na maioria das vezes, já antigos e só os cortes. Percebe? Por quê? Se você reparar, quando você está vendo um filme, aparece lá o site que está o filme, percebe? E o que eles querem é que você vá naquele site para poder pagar. Aí você se inscreve no site e vê aquele filme inteiro de a borla, né? E não, a borla não, pagando. Sim, pagando você está inscrito, exato. Então, a maioria das pessoas pensam isso. A cena é rapidinha porque eu vi aquilo rapidinho. Não, vai ver o filme da cena. A maioria das vezes tem uma história. Nem que seja dentro de casa, mas tem uma história. E isso, normalmente, eles não colocam grátis. Quando tem, você pode ver que já é antigo. Por acaso, agora, falando um bocado de parte pessoal, essa coisa que me faz muita confusão é vídeos, por exemplo, de 4 minutos, em que é os tais cortes, como tu disseste, em que aquilo passa logo e eu assim, não, eu queria a historiazinha primeiro. Sabes, queria perceber o contexto, não queria que fosse logo, já está a ação, não era isto que eu queria ver. Eu queria ver como é que se desenrolou, como é que surgiu e tal. Esta parte da fantasia, não é? Porque, no fundo, eles fazem sempre isso. A maioria das vezes, umas optam por colocar primeiro a cena que a gente quer ver, que é essa do início, e quando vai na cena, corta, aí quer ver a parte, tem que, né? E tem outros que não, colocam o pesado, quem quer ver a historinha tem que pagar. Que é isso que às vezes... eu sou mais de história, não sei se... Olha, mas isto é uma pergunta, que é, aquilo é trabalho para ti, não é? Consumiste, foste trabalhar, tu chegas ao fim do dia e vais ver pornografia, ou naquele dia é tipo, hoje não vou ver mais, hoje estou esgotado, trabalhei, já fiz sexo, acho que estou bem. Eu naquele dia tenho que fazer sexo. É? Depois. É o oposto? É. Uau, não estava a esperar. Normalmente, por algum motivo em especial? Sempre fazia. Gravava, por exemplo, gravava de manhã à noite, tinha que foder. Okay. Por que eu te digo isso? Eu tenho um prazer no filme, só que eu tenho um prazer junto com a responsabilidade, porque eu tenho time, eu tenho posições, eu tenho fotografias, eu tenho que gozar na hora certa, não posso gozar a hora que eu quero, entende? Então ali não está mecânico, mas não está da minha maneira, a não ser que eu esteja gravando para mim. Sim. Mas quando é para a produtora, é tudo o que o produtor diz. Richard tem que fazer isso. Tá aqui, ele vai... Já a gente fala nesse assunto, o processo de gravação. Me perdi. Não, estavas a dizer chegas, ficas com vontade, tens que fazer, porque não tens controle sobre... ou seja, como tu tens que cumprir lá está, os timing deles, tu queres ter prazer, queres coisas, não podes. Voltei, Sim, galera. Voltei aqui no podcast. Sempre me dá... Eu tenho o prazer pessoal e o profissional, quando eu estou trabalhando. Só que chega à noite eu quero ter o meu pessoal. Okay. Quero ter o meu, eu quero fazer da minha maneira, entendeu? Sim. E aí eu tenho Sentiste que tens mesmo o controle de... Mas eu estou a assumir, por exemplo, estás a ter o prazer e ele não te deixa, olha, não te podes vir agora. E tu, não é meio tortura, é meio tântrico. Estás ali a puxar, ou estás ali já... Mas isso não é o pior. Não? Não. O pior é quando o ator não consegue gozar, ele tem que gozar. Isso é pior. O diretor vira, assim meio escondidinho, 5 minutos. Sério? E aí, filho, você começa ali. Ok. Né? Quem que é o responsável por... ou seja, quem que define as posições, quem que define de quando é que se troca? O diretor. O diretor, ele descreve tudo. Mesmo a parte escrita também é o diretor? Quando a gente... Tudo. Quando a gente chega, depende do que tem roteiro falando ou não. Quando a gente chega, ele já tem tudo lá já no tablet ou imprimido, ou o que seja. Olha, vai ser assim. Essas são essas posições. Depois a gente vai falar nisso também dessa produção, que é um assunto mais complexo para falar. Mas normalmente ele tem tudo. Ok. Dá-te mesmo aquela... Yeah. Porque eu pergunto muito, nós vemos, né, e parece que não há nenhum trabalho por trás, porque nós só queremos olha, antes de ir dormir, ver aqui qualquer coisa que é para ir dormir melhor até, mas é isto, há muita coisa aqui por trás. Mas se me vês, tu fizeste sexo num dia, por exemplo. Tenho esta questão.
ou pessoal? Tanto profissional como pessoal. Epá, este foi... O tanto de vezes ou o tanto de mulheres? Tanto faz, se quiseres partilhar. Vezes não vou conseguir lembrar, cara. Já teve dias que eu tava aí, não sei, né? Meio demoniado, fiz bastante vezes. Okay. Mas mulher eu lembro. Mulher, na vida pessoal, num dia foram 3. Separadamente. Sim. Separadamente. Tipo, um horário, outro horário. Yeah. Então homens agora a ouvir e a pensar, No profissional, sei lá, mano, acho que umas 10. 8, 10. Muito louco. E tu 8, 10. Tu não precisas tomar nada, ou seja, fisicamente, como é que é? Tu precisas, digo eu, estou a pensar, precisas de stamina, precisas de um desempenho que não é qualquer pessoa, digo eu. Fisicamente, tu tens de estar bem preparado. Sim. É uma coisa, não há qualquer pessoa que entra no mundo, digo eu, que tenha que ter aquela mesma parte cardiovascular, etc. Isso para mim não foi muito difícil porque eu sempre treinei, né? Sempre gostei de academia, sempre fui levar uma vida saudável, não fumo, não bebo. Ok, então para... não bebe... No podcast dele, viu? Hoje fizeste a exceção. Já faz é verdade, tempo que eu não sim. tomo uma cervejinha. Sim, tu disseste logo assim, eu não bebo, eu assim, bebe lá. Uma cervejinha, mas como hoje tá meio calor, Uhum. a gente bebe. Mas sim, precisa, tem que ter uma uma boa capacidade, performance. Fora, a gente tem que tomar um remedinho sempre. Ok. Eu tomava sempre metade de um comprimido. E Que era olha, para mas garantir, isso porque é muitas horas e a gente para muitas vezes. Mas esse comprimido é qual? É o Viagra? É tipo comprimido azul? É parecido. É parecido? Ok. E isso está no alcance de qualquer pessoa? Ou seja, alguém consegue ir à farmácia isso e... não é muito complicado. Uma sex shop vende. É? Sim. Okay. Não sei, nunca tomei nada. Não é nada que um médico tem que receitar. Na verdade, o que eu tomo é um vasodilatador. Percebe? Dilata as veias. Okay. Ou seja, dilatando as veias, você tem mais tempo de ereção. Porque muitas vezes tem que se parar para fazer uma coisa ou outra no meio da gravação. E aquilo fica. Ok. Aquilo se mantém ali. Mas, por exemplo, depois quanto tempo é que aguentas... não, tens de descarregar, não é? Ou seja... Tenho. Não tens como... vou só experimentar e não fazer nada. Não. Isso é impossível. Isso eles chamam de cum shot. Sim. Que é a gozada. E o cum shot tem que haver. Ok. Tem que haver de qualquer maneira. Senão, e uma vez só? Consegues o comprimido dado só para uma vez? Ou tem que ser várias? Não, é uma vez só. Uma vez só e ficas fixe. A cena, por exemplo, eu vou fazer uma cena que ela tem que ter 1 hora de cena editada. Um pouco de conversa, né? Um pouco de o resto de sexo. Eu, para gravar isso, eu preciso de pelo menos 2 ou 3 horas para depois ter isso tudo. Por quê? Numa produção, a gente não chega lá e grava, como você já percebeu. Tem uma sessão de fotografias para fazer. Das posições que a gente vai fazer, tem que se fazer foto, que é para publicidade depois. Okay. Ou seja, a gente tá ali fudendo, aí o fotógrafo, para. Volta de novo. Aí vai. Aí ele, para. Volta de novo. Muda de posição. Aí vai. Aí para. Vai outra vez. Assim vai, pelo menos uns 15 minutos disso. Sempre parar para tirar fotos. Exato. Já passou 20. Pá, completamente uma realidade que... Agora espera. Agora vamos por posição. Tens essa posição aqui, ele mostra no tablet. Tem essa posição aqui. Eu quero essa posição mais ou menos 5 a 8 minutos. Aí vai. Posição. Aí ele olha assim, dá um estalinho. Segunda posição. Vira. Aí vai. A gente vai fazendo. Até tá da maneira dele. Quando chega mais para o final, ele diz, olha, 5 minutos. Normalmente é 5 minutos. Eu não sei por que eles têm esse de 5 minutos. Ok. Podia falar 1 minuto, né? Eu já sim, 1 minuto. Embora. Mas, por exemplo, tu tens de comunicar bem com a atriz. Como é que é contracenar? Não é? Ou seja, tu sabes que é para trocar de posição, mas tu não podes trocar, tipo, próxima. Não. Tem que ser uma coisa natural. Sim. Até porque o cameraman tem que acompanhar. Principalmente se tiver só um câmera. O cameraman tem que estar... Imagina, você vai trocar e o cameraman rapidamente tem que... E eles não gostam muito de cortes, percebe? Sim. Então, quando vai trocar, o cameraman vai se distanciando, a pessoa vai devagarinho, tá. Quando está na posição, o cameraman encaixa, começa de novo. Yeah. Mas tu não falas com... Ou seja, não combinam como é que vão trocar a posição? Ou seja, ou sai mesmo já... Sim, não. Ou sai de forma muito orgânica? Não, porque ela está também a par de tudo. Então, ela já sabe, né? Ela sabe que se ela estiver em cima de mim, ela tem que sair. Ok. Não sei, eu tenho que empurrar ela, entendeu? Sim, vai. Então, no máximo, eu pego nela
coloco ela em posição pra ficar uma cena natural, tipo, eu vou mudar de posição agora, sou eu que vou mudar essa porra. Se der, não é? Aí eu vou e mudo e dá tudo certo, o câmera acompanha. Já tiveste alguma situação assim que correu muito mal? Seja em troca de posição, seja assim. Ou seja, vamos trocar assim. Ai, porra, deixa aquilo. Não tive esse tipo de transtorno, não. Ok. Tive um outro. Quer que fale? Sim, por favor. A gente quer saber tudo. Foi uma cena que eu tinha... Nesse dia eu tinha 2 cenas para gravar, uma de manhã e uma à tarde. E a cena de manhã era uma dupla penetração. Eu, um ator e a atriz. E à tarde era eu e 2 atrizes. Ok. Só que quando começou o ato, já sexual, a penetração, eu tava por baixo e o ator tava por cima. Aí, mano, o cara começou a bombar na menina. E eu tava ali também. E eu não conseguia me mexer muito. Eu fiquei de boa, né? Mexi o que eu podia e ia gravando, beleza. E de repente eu comecei a mexer também. Só que, mano, me veio um tesão, não sei de onde é que veio. Acho que é porque tava sim. fazendo Muito pressão, contacto, muita pressão, né? E eu gozei, sem querer. Eu tentei segurar, mas o cara não percebeu. Então ele continuou. E a menina também. Que a menina tava quase já maluca já. Em 2 minutos de cena. E aí eu gozei. Não podia. Aí o diretor viu, eu falei, ih, deu merda. Aí o diretor viu e falou, não acredito. Porque assim, quando tem uma cena para gravar, não é só a gente que está envolvido. Tem o fotógrafo, tem a maquiadora e toda essa gente cobra por hora. Entende? Quanto mais tempo eu ficar ali, mais eu vou dar gasto para eles. Percebe? E eu acabei de gozar. E agora? Eu tenho uma cena para fazer daqui 3 horas, que é depois do almoço. E tenho que terminar essa. Essa foi a cena mais, assim, estranha. Estranha, não. Sim, assim, mais... correu pior. Inesperada, correu pior. Só que aí, passado... Fui à casa de banho, eu não pude esperar. Eu fui à casa de banho, voltei logo, o pau ainda estava duro, porque estava ainda sob o efeito do remédio, ainda estava um bocado duro. E eu voltei rapidinho, voltei à posição que eu estava e continuei. E seguir. E aí o tesão veio de novo e eu segui a cena. Depois, foi mais complicado à tarde. Por quê? Porque eu já tinha gostado 2 vezes. Já tinha me vindo 2 vezes, de manhã. De manhã, cara. Quem é que vem de manhã? Eu não gosto, mano. Não sei que esse pessoal que tem de gravar 8 da manhã. Essa hora ninguém tá fazendo sexo, cara. Sim. Aí, cara, isso era 11 da manhã já, quase meio-dia. A gente parou, almoçou, 2 da tarde, tava eu de novo em cena, com as 2 atrizes. Percebe? Aí foi a parte um pouco pior. Por quê? Porque depois eu não conseguia gozar, não saía, mano. Você já era o oposto, o gajo dizia, olha, 5 minutos é para gozar e tu... Eu já tava ali, há mais ou menos 1 hora, 1h20 mais ou menos, fazendo sexo. Aí ele disse, 5 minutos. E eu comecei a me concentrar e aquilo não saía. E o diretor já tava um pouco já... Foda-se, hoje tá complicado, hoje o negócio tá ruim. E ele começou a me impressionar. Tipo, já fazer caras que eu não tava gostando. O que é que sabe passar? Exatamente. Aí, mano, se ele estiver vendo o podcast, o Carlos, um abraço aí, Carlos, ele vai se lembrar disso. E aí eu falei, parei a cena assim, mano, e falei, olha, quer vir? Pode vir. Deixa você terminar a cena. Eu não consigo trabalhar. Sim, mano, você não pode estar toda hora me impressionando, olhando pra mim pra eu gozar. Eu não vou gozar olhando pra sua cara, nem fudendo. Entendeu? Se você quiser esperar, bem, senão você sobe, me deixa com o cameraman aqui que eu me acerto com ele. Ele grava a cena e quando acabar você desce. Ele olhou pra mim assim. Tá bom. Então tá. 5 minutos. E bravo ainda. Falei, porra, velho, o pau já tava murchando já de novo. E a atriz assim, olhando pra cima assim, e agora? O que eu vou fazer? Aí, cara, ele subiu, quer dizer, ele saiu. Aí eu continuei pra conseguir, né? Aí assim que eu gozei, ele entra. Falou, o que estavas aí, Carlos? Mano, ele tava escondido atrás da porta, ele não foi embora, ele não subiu. Lá pro andar de cima, ele ficou lá espiando até eu conseguir. Até a hora. Esse dia foi um dia complicado. Epá, mas aí imagino. Pá, eu fisicamente não duvido muito de conseguir. Foi maltratante. Porque imagina, mas é aquela situação. Por isso é que eu te fiz aquela pergunta inicial de sentires constrangimento ou sentires... Porque estão muitas pessoas em cima de ti. Mas pior é quando tu tens tempos, não é? Ou seja, é agora. A pressão. A pressão, exatamente. Eu acho que a única coisa que me atrofia em cena é se alguém estiver fazendo pressão. Eu não vou à pressão.
Tem que ser não no meu time, mas eu tenho que estar ali mais ou menos naquela base para poder ou terminar, ou começar, ou fazer alguma coisa. Porque há o lado... As pessoas acham que é tudo bom, não é? Há assim um lado muito positivo de ser ator, mas depois também tens os lados maus, não é? Dizeste agora com um exemplo. O que é que para ti também é pior? Vamos aqui... O lado mau é quando chegar na velhice tem que parar, mano. No quê? Desculpa. O lado mau é quando chegar na velhice tem que parar. Tô brincando. Não, tem os lados negativos. Olha uma pergunta. Tu pensas em fazer isso até que idade? Até subir. Enquanto subir, tá. Por acaso, uma pergunta que nunca ninguém me fez. E... eu não sei te responder essa pergunta, mano. Nunca pensaste nisso? Eu não sou muito previsível para isso. Mas há sempre... O que vale é que há sempre pessoas que estão interessadas. Há filmes com velhos, super velhos, 60 e tais, e não sei como é que funciona. Eu acho que não vou estar velho fazendo isso. Mas pode ser que eu esteja produzindo isso. Ok. Que Boa, também gosto, sim. eu também gosto Sim. Da parte da produção. Sim, porque aí, lá está, se calhar fisicamente até já podes não estar, mas pela tua experiência, Exatamente. tu vais sempre adquirir, vais dar muito mais para o mundo da indústria de adulto, né, de entretenimento adulto. Sim. Isso é uma boa, por acaso estava a pensar nisso. E aí podes fazer até? Até quando eu conseguir ver, ouvir as pessoas. Velhinho, posso estar de cadeira de roda lá. Mas se eu tô ouvindo e vendo elas, eu tô gravando. Velhote e dizer assim, 5 minutos. Rapidinho, meu filho, vamos! No meu tempo era tão fácil. Mas é bacana. Pá, por acaso... Mas pá, fica a pensar um bocado sobre isto. Antes de ir para a produção, ainda tenho muito mais perguntas aqui sobre como ator, que é, não te acontece, ou seja, vais contracenar com uma atriz, apaixonar-te pela pessoa? Não. Nunca? Não, a não ser que eu esteja um relacionamento com ela, mesmo que de amizade, fora dali. Ok. Tipo, a gente acaba a cena, vai tomar um café, ou a gente tá em viagem juntos, fica 2 ou 3 dias fora gravando e cria aquela relação de amizade primeiro, né? Aí pode acontecer, isso é normal, é que nem é vida normal, não é? Atores e atrizes convencionais, acontece isso com eles. Mas eu me apaixonar porque fiz sexo com ela ali, não. Ok. Eu não tenho sentimento nenhum ali. Pá, mas não é estranho, estou aqui a tentar imaginar, né? Estou de fora. Então, bom dia, bora, vamos fazer sexo, depois, então até amanhã, tchau. É isso. Para tentar imaginar isto. Não é isso, porque a gente conversa, sim, né? Sim, eu gosto de conversar com as atrizes, eu gosto de saber até onde eu posso ir. Apesar do diretor me dar um guião uma semana antes, eu vou estudando, eu vou refletindo naquilo. Eu, quando vou gravar com uma atriz que eu não conheço, eu quero saber dela. Não, eu faço assim, posso fazer assim, tu é pequena, tu não é pequena, como é que funciona? Eu posso ir com força. E vou tentando saber. Mas olha que isso também é super bom da tua parte, porque tu não tens essa obrigação. Mano, eu acho que pra mim eu tenho. Sim. Por quê? Porque eu vou fazer sexo com uma pessoa que eu não conheço, que eu tô ganhando pra isso. É um trabalho. E ela também tá ali fazendo um trabalho. Eu tenho que perguntar pra pessoa se ela tá confortável com certo tipo de coisa. Porque imagina que ela não tá. Ela tem personalidade forte. E eu faço uma coisa que ela não gosta, ela vai parar a cena. Eu quero essa porra não. Aí vai acabar o clima pra mim. Aí a cena não vai acontecer. Okay. Então, para evitar isso... Sim, fazes logo as questões todas. Eu posso isso, posso aquilo. Já era. Pá, por acaso. E, por exemplo, namorados ciumentos de alguma? Já tiveste alguma situação que vieram à procura do... Não. Vi um vídeo teu? Não. Nunca estás? Não, isso nunca me aconteceu. De ciúmes de alguém, tipo que ele agora namora a atriz e vem querer, de alguma forma... Não, isso não. Não. Podia acontecer esses conflitos, né? Podia, mas nunca aconteceu. Mas aí a culpa também não era tua, não é? Claro que não. Estás a trabalhar. Ninguém mandou ele namorar uma atriz porno. Ele à partida sabe onde é que vai, não é? Imagina se ele for encher o saco e ligar para todo mundo que ela teve sexo. Ela passar o dia ligando para as pessoas. Fazia. Ia ser o corno, mas há muita gente que fica com esta ideia de que, lá está, é o que tu disseste no início, que pertence. A pessoa pertence. Veja bem, mano. Tanto para homem quanto para mulher. Não existe ex-ator porno e ex-atriz porno. Uma vez você é atriz porno ou ator porno, você vai ser atriz ou ator para sempre. Tá lá a sua imagem. A internet não vai parar, não vai bloquear isso. Mesmo que bloqueie, alguém sabe. Ou seja, você vai carregar isso. Não tem como fugir. Pensa antes de começar. Sim, pois, a internet fica totalmente fica para sempre. Mas é isso, às vezes há pessoas que são famosas por determinada
sex tapes e isso que saíram assim. Temos o exemplo da Kim Kardashian que fez uma sex tape e de repente está no auge dela, né? Sim. Mas ninguém se esquece que ela fez aquela sex tape. É como a Mia Khalifa. A Mia Khalifa. A Mia Khalifa é uma influencer poderosíssima. Que não tem muitos vídeos, mas... A Mia Khalifa, eu acho que fez... Ela gravou durante 3 meses. Coisa A curtíssima. carreira dela durou 3 meses. E ela ganha milhões até hoje. Como é que é possível? Foi um boom. Foi uma coisa, se calhar, que nem ela estava à espera. Se calhar... Por acaso nunca pesquisei muito a fundo sobre ela? Sim. Ela era tipo árabe, né? Ela não teve ameaças de morte e tudo isso. Porque no país dela isso é impensável. E ela fez, só que fez nos Estados Unidos, né? Já não morava mais lá. Se calhar também achava que dali não ia ganhar só aquele dinheiro. Não, ela fatura até hoje, não com os filmes. Com os filmes você só fatura o que você ganha no cachê. O resto você não ganha nada. O que ela fatura até hoje é em publicidades. Publicidade? Ela tem milhões de seguidores, sim. Ela faz publicidades para muita loja, para coisas sérias. Nada a ver com a pornografia. Pela imagem que ela tem. Mas lá está, ficou marcada como? Toda a gente sabe quem é? Mia Khalifa é Mia Khalifa. Uma morena mete uns óculos, olha, sabes quem é que me faz lembrar? Logo. Ela pode se formar e ser juíza ou advogada, ela vai estar lá e eita, cara, é Mia Khalifa ali, cara. Entendeu? Não tem hipótese. Não dá, então não existe ex. Ator ou ex-atriz. Olha, a Sasha Grace, não estou em erro, também é escritora e é isto, toda a gente lê o livro, mas é tipo, mas já vi vídeos dela. E a maioria delas se arrependem. É? Mas eu acho que é marketing. Achas que é só para mostrar que... Sim, porque quem se arrepende não vai lá falar que fez, nem sequer dá a cara. Tenta ficar o máximo no anonimato possível. Se você vai dar uma entrevista a dizer que você se arrependeu de fazer porno, então vão saber, quem não sabe, que você fez porno. Sim, ganha uma visibilidade. Tô vendo a primeira vez, aí ela faz porno, não sabia. Aí vou lá já pesquisar, aí vai ter mais um que viu. Sim. Então a pessoa que vai dar uma entrevista e fala que se arrependeu de fazer porno, ela não se arrependeu de coisa nenhuma. Por acaso nunca tinha pensado bem nisso. Pode ser uma boa estratégia de marketing, porque pode ser. Pode não ser, mas pode ser. O que eu não quero que ninguém saiba, eu não vou deixar ninguém saber. Eu não vou para um programa de televisão ou a internet e dizer, olha, eu fiz porno, mas eu me arrependi, essa merda, ai, caralho. Porque vai dar um... Tá ali falando por quê? Eu vou lá, Maria João. Curiosidade logo. Vou lá ver o filme. Curiosidade, sim. Pronto. Aí eu já partilho também, você viu a Maria João? Ela faz porno, ninguém sabia. Sim. Olha, um bom exemplo, por exemplo, nem digo em termos de entrevistas, mas, por exemplo, Big Brother. Há muita coisa do... se houver alguma que já fez, parece que tem que se saber ali e depois, de repente, toda a gente vai pesquisar. Vão fazer uma procura. E toda a gente vai querer... Olha, não sei quantas participantes, tinha um filme. Toda a gente vai à procura. Não tem hipótese. E ela sabe, acho eu, parte do princípio que vai. Por isso que eu digo que isso é um pouco de marketing. A Mia Khalifa dá N entrevistas. E toda a gente vai perguntar sobre os filmes dela. Você não vai entrevistar a Mia Khalifa e perguntar onde ela mora, ou o que ela faz. Não, você vai querer saber do porquê que ela entrou e porquê ela saiu. Tu, por exemplo, olha, agora pegando aqui estou aqui a pôr-me na posição da Mia, que eu sei que tem OnlyFans. Vou falar aqui um bocado de plataformas que estão, no fundo, a dar rendimento. Eu até podia fazer um vídeo e ganhar só 300 euros naquele vídeo. No entanto, se eu tiver uma plataforma minha depois, ter acesso se tiver os direitos, obviamente, não é aquela... Sim. Vem aqui este lado todo dos direitos e que é um bocado mais complicado do que o que parece. Mas se eu depois tiver a minha plataforma, acaba por ser mais rentável a seguir para mim. A longo prazo, sim. A longo prazo. Só que antigamente isso não existia. Pois é, uma coisa muito recente. Hoje em dia, muita gente... Eu tenho, por exemplo, um amigo que eu já gravei com ele, é o Antônio Maiorca. Ele vai ver o vídeo que eu vou mandar para ele. Um abraço ao campeão. Ele é espanhol. E ele não aceita gravar com produtora. Pode pagar o que quiser, ele não vai. Por quê? Porque ele criou um personagem, que é ele mesmo, que ele viaja ao mundo gravando conteúdo adulto para ele. E ele depois tem as plataformas dele. Eu tenho um vídeo com ele no YouTube, por exemplo, que está com 15 milhões de views. Uma coisa louca. 15 milhões. 15 milhões é uma coisa Ele tem vídeo um pouco mais antigo que isso, dele com 44 milhões. Beijando uma polícia no Brasil. Depois ele leva a polícia para casa e come a polícia. Só que a polícia não Falaste é a polícia. do YouTube, o que é estranho pensar... YouTube também há pessoas a pesquisar... Esse rapaz, que é o Antônio Maiorca,
Depois pesquisam aí, se vocês quiserem. Eu não tenho nenhum vídeo dele lá que tem menos de 1 milhão. E é tudo amador, vídeos amadores. Ele viaja para a Ucrânia, ele viaja para o Brasil, para o México. E lá ele grava os conteúdos. Cada situação tem uma história. Uma parte vai para o YouTube e a outra parte vai para o Que é cena a sério. É mais ou menos a minha cena. Yeah. Tu que decidiste evoluir um bocado no lado da indústria, ou seja, para além de ser ator, pensaste se calhar um bocado como o teu amigo, não é? Vamos agora investir em ti. Sim, por acaso eu usei um pouco essa referência dele, sim. Eu gostei do tipo de trabalho dele. O meu é diferente em outras partes, mas o contexto é parecido. Yeah. E hoje achaste o melhor ser independente? Independente, trabalhar para mim, fazer as E tens gostado da experiência do independente? Tenho. Dá-te mais gozo? Exato, tem. Por quê? Porque tudo tem que partir de mim, basicamente. O roteiro, com quem eu vou gravar, a hora que eu vou gravar, como eu vou gravar, tudo parte de mim. Yeah. Então eu tenho essa liberdade. Mas isso deve ser, lá está, mesmo em termos criativos, deve ser uma coisa que estimula mais, porque não é só, o que é hoje para fazer? E se calhar até nem gostas do roteiro, né? Estás a ver e assim, está desadequado, se calhar até achas que isto não faz sentido, e de repente és tu que podes fazer tudo. Exatamente. É assim, sai mais a minha maneira. É claro que também fazer com produtoras, eles também têm boas ideias, mas a nível pessoal eu prefiro gravar mesmo para mim, eu fazer as minhas produções. Em termos de fetiche, por exemplo, agora aqui eu eu já tinha dito. Aliás, acho que vou precisar de mais uma. Está aqui, olha aí, a Alisson, daí. A Alisson está na back. Temos aqui a nossa responsável pela cerveja, está sempre a mandar vir. Mas que é? Ela também faz as fotos, faz tudo, é a nossa... Mais ou menos. O pessoal não sabe, mas tem uma produção que traz, viu, gente? Tem. Câmara 1, câmara 2, câmara 3, só está a aparecer uma, mas... Que isso. Yeah. Você foi mandar o editor embora, agora não tem quem faz os cortes. Estás a ver? Isso é que é o meu problema. Eu qualquer dia vou te arrumar um editor bom aí. Por favor. Agora, se depois de repente podcast grave e digo, a partir de agora é sexo, também dá. Também dá. Tinha graça, mas não. Um dia a gente marca um podcast. Imagina esse conceito. Um podcast, mas que no final havia sempre sexo. Estamos aqui de conversa, olha a convidada. Se eu te falar que eu acho que já tem. Diz que sim? Há pessoas que têm muito mais ideias, mas isso tem não. Um podcast brasileiro que eles entrevistam a maior parte atrizes pornográficas e garotas de programa. E eu, por acaso, vi esses dias nesses vídeos vários cortes. Eu tenho certeza que esses cortes têm alguma coisa. Eu, por acaso, não fui lá clicar. Não pesquisaste a fundo. Mas eu vou pesquisar. Se não tiver, a gente faz aqui. Eu também fiquei igual curioso. Quer fazer um? Não. A gente arruma uma atriz? Não, estou bem, obrigado. A gente grava. Eu não. Fica para a próxima, até hoje. Mas por acaso era um conceito que puxa, porque se calhar estás a ver a conversa, mas é um bocado a vida real, não é? Porque as pessoas conversam no dia a dia e também fazem sexo. E já me aconteceu, não em podcast, né? Paro de gravar, tenho a minha vida e depois acontece. Claro, lógico. Mas é uma coisa que podia acontecer. Olha, agora por acaso tenho uma câmara e de repente podia. Nunca tinha pensado nisto. Pronto, desculpa, agora desviei-me aqui um bocado. Eu não, tudo bem. Você pode falar de você também, claro. Não, estava desviei-me aqui. Mas que é, em termos de fetiche, vê se me consegues explicar, que é, porque é que muito na indústria de entretenimento adulto há muita fantasia da irmã? Ou seja, há aquela coisa de... A irmã que não é a irmã direta, é a filha do padrasto. Se consegues-me dizer porque é que há tanto tenho sempre esta pergunta, porque é como aparece sugerido em Portugal e está sempre top Portugal. Sim, é assim. Eu tenho uma explicação para isso. Normalmente, o ser humano, ele quer o mais complicado, o mais difícil, o mais proibido. Ok. Entendeu? E pessoas que têm esse tipo de fetiche com irmã ou com um pai, com mãe, percebe? É um fetiche totalmente, quase que impossível. Sim. Percebe? É muito raro mesmo você ver dois irmãos que tiveram relação sexual. É muito raro. Então, esse tipo de fetiche, por ser quase que impossível, dá mais pica ainda nas pessoas. Por isso que você deve ter essas perguntas aí. Sim. Relacionado a isso daí. Tanto é que o meu penúltimo filme, que não fui eu que produzi, que eu vendi para a produtora do Antônio Maiorca, esse tal meu amigo,
esse vídeo falava... eu tinha a minha irmã. A pessoa que estava comigo, a atriz espanhola, ela era minha irmã. O vídeo não tinha muita fala, percebe? Tinha poucas falas. Mas nas falas, ela era minha irmã. E os meus pais estavam de férias. Na verdade, a gente foi viajar para um lugar. Eu, minha irmã, meu pai, minha mãe e um cachorrinho. E depois... cachorrinho também. E aí, depois, eles vão visitar um ponto turístico e vão ficar 2 dias fora. Vão fazer uma escalada qualquer. E eu fico com a minha irmã em casa. E minha irmã, ela é um pouco chata. Fica pegando no meu pé, não sei o quê. E aí, eu tô vendo televisão. Ela disse que vai tomar um banho, que depois vem ver televisão, mas quer ver outra coisa. E aí, ela passa por mim. Ela começa a passar por mim e ir de volta no banheiro só de calcinha. Né? E na cena, no filme, eu começo já a ficar... calcinha, nunca tinha visto. Por acaso tá coisa, né? Mas agora é minha irmã. Aí ela entra na casa... Olha eu contando o filme, ó. Ela entra na casa de banho e eu vou espiar. Aquela cena, vou ver minha irmã pelada. Não sei se vou pro inferno ou não, mas vou ver minha irmã vamos pelada. Lá, o proibido, E aí teve essa historinha. Ele mandou o guião todo, o diretor. E a história foi mais ou menos isso. Não vou falar todo o filme todo, né? Sim. Mas se quiserem vão ver, né? Exato, se quiserem vão ver. Mas a maioria mas o filme ainda não deve estar. Eles demoram para ir 6 meses a 8 meses. Porque eles compram. Quem compra filme, quem contrata produção independente, eles contratam muito. Então, eles têm uma fila de filmes e cenas para ir soltando. Eles não soltam de uma vez só. Eles vão soltando aos poucos. Para terem material sempre. Essa ainda não tá, pessoal. Essa ainda não pronto, então não vamos pesquisar. Mas pronto, a cena era essa. Eu tive sexo com a minha irmã numa viagem de férias com a família. É o proibido, lá está. Exatamente. Já agora. E depois teve a parte 2. Mas não sentes que, por exemplo, nesse exemplo da irmã, isso não vai depois influenciar as pessoas a espiar as irmãs em casa? É assim... eu estou aqui a pensar. Eu acho que não vai influenciar, porque quem quer espiar, vai espiar. Vai espiar, sim. Ele não precisa ver um ator, ele não precisa ver um filme de alguém espiando a irmã para ele espiar. Isso já estava na cabeça dele. Sim. Ou seja, eu não dei empurrão. Aquele só ativou mais... Ainda lhe deu mais pau. Se você tem uma irmã em casa, você tem um irmão e está vendo esse vídeo, coloca um papelzinho nas fechaduras, que aí você não vai correr esse risco. Do seu irmão te ver... porque podia ser, mas vou partir do princípio que a pessoa já tinha vontade, viu aquele vídeo e ainda fica assim, era mesmo isto que eu queria. Mas calma que não, a vontade não pode partir só de uma pessoa. E a outra? Claro. Também tem que querer. Claro. Ele vai espiar, vê e leva um chapadão. E aí é que a coisa se torna mais difícil ainda. Porque eu posso ter uma irmã e ter um fetiche com ela. Mas e ela? Será que tem esse mesmo fetiche? Isso não vai acontecer. Esse mistério também é o que puxa. Se acontece, que acontece? Claro que acontece. Irmã ter sexo com o irmão. É porque os dois já estavam de olho no outro. Eu não sei até onde isso é pecado. Isso não é. Não sei se não é o nível máximo. A Alicen, que é a nossa religiosa. Isso é incesto. É incesto? É incesto. Claro. Incesto. Exatamente. Eu sou ateu, mas eu respeito essa opinião. E é um incesto. Sim. Da família. Eu não tenho irmã, por isso não estou nesta... Que nem você casa, né? 10 anos de casado, sua mulher da sua família. É incesto. Sim. Não faz mais sexo com ela, não. Sim, acabou logo. Procura outra. Ai, que horror! Já virou da família. Nunca estragar, não estragar é que temos em casa, né? Não vai fazer sexo com a mãe do seu filho, com a mãe do seu filho. Obviamente. Então é para tratar como deve de ser. Obviamente. Isso, olha, brincadeiras à parte. Quero avançar para podcast. Agora queria cortar um bocado do YouTube. Antes de eu avançar para podcast, onde é que as pessoas podem procurar? Eu, de qualquer das formas, vou identificar redes sociais e isso vou estar, mas as pessoas querem procurar agora a tua produção, por onde é que podem ir? Promove agora, aproveita para promoveres à vontade, porque a seguir vamos para áudio. Podemos promover em áudio outra vez, novamente, mas as pessoas ficarem já aqui a saber. Então pronto. No caso do OnlyFans, eu tinha uma página que eu desativei e eu ativei outra vez. Só que como eu estou fazendo uma série de filme que são por episódios, isso ainda não está ativo. Eu deletei tudo que eu tinha lá, que são coisas antigas, e as minhas produções vai tá no ar para ser vista dentro de 1 mês e meio, 2. As minhas, por enquanto, não estão. Mas, se quiser ver produções que eu já participei, pode ir no canal da Hot Gold,
pode ir no canal da Sex Planet, pode ir no canal da Portugal, que é uma Xvideo. Basta colocar o meu nome, que aparece, alguns vídeos aparecem. Os que estão pagos não aparecem. Como eu te disse antes, os vídeos demoram aí para essas plataformas, eles têm que faturar antes com esse vídeo. Então, pode ser que não encontre muita coisa mas vai encontrar bastante. Se tiverem curiosidade... Agora, se te quiserem, no mesmo Xvideo tem os sites das produtoras. Vai sempre lá o link. É só assinarem e está lá o vídeo todo, o filme está todo lá, tudo bonitinho. Pronto. Para além disso, nós vamos agora seguir para o podcast. Antes de seguir para o podcast, sim, diz. Eu atrapalhei o meu amigo a falar. Vocês me sigam lá no Instagram, que lá tem mais informações. Eu vou identificar na página do Shotgun_podcast. Vocês podem procurar, os links estão todos na descrição. Lá vai estar o teu Instagram. As pessoas vão lá, procuram, e podem saber tudo e mais alguma coisa sobre ti. Ou então Xvideos, encontrar, né? O nome está no Richard Latino, né? Que é assim que assinas, mas o nome está aí no título do episódio, por isso vocês estão à vontade. Por isso, olha, a partir daqui, estamos só em podcast. As pessoas já não nos veem, estamos só versão áudio. Versão voz. Olha, vou-te perguntar agora, que estavas a falar do OnlyFans, só queria para ter uma ideia. Quanto é que tu ganhas e qual é que é a comissão, mais ou menos, que funciona nessas plataformas? Então, isso de quanto é que eu ganho,